Dando seguimento ao assunto de geopolítica do nosso canal, hoje eu quero trazer para vocês um assunto que eu tenho pesquisado e visto bibliografias, né, pessoas que escrevem sobre esse assunto, que é extremamente importante da gente desenvolver aqui, porque é uma coisa realmente séria e tem a ver com os motivos do porquê que o Brasil tem todos esses problemas e não consegue sair do lugar. Por isso esse título que eu coloquei aí no início, né? Por que que o Brasil fabrica pessoas débeis mentais que causam uma série de problemas para a sociedade, certo? Eu peguei alguma coisa aqui, vou tomando meu cafezinho aqui enquanto eu vou falando para vocês, ó. Maravilha. Tome seu café sempre, viu, que faz muito bem. Hã, eu peguei aqui algumas coisas que eu quero trazer para vocês, porque ninguém fala sobre esse assunto da internet, viu? Esse assunto é de extrema importância para a gente entender o que está acontecendo no nosso país, certo? Olha só, a questão do trabalho manual, trabalhar com as mãos, certo? E desenvolver, né, as habilidades motoras, né? Presta atenção. Eu peguei algumas coisas aqui para facilitar o entendimento sobre a importância disso. Olha só, o cérebro humano se desenvolve através da ação física. Prestem atenção. O cérebro humano se desenvolve através da ação física e sensorial. Quando há ausência disso, ou seja, quando a pessoa nasce, cresce, né, e não entra em contato com uma coisa que desenvolva a mente através das mãos, olha só, há um empobrecimento das sinapses do córtex parietal e pré-frontal, áreas envolvidas em percepção espacial, atenção e raciocínio abstrato, que paradoxalmente se desenvolve a partir da prática concreta, certo? Ó, em termos simples, o cérebro pensa melhor quando a mão age, né. Então, a gente tem um histórico no Brasil de problemas culturais, ideológicos relacionados ao trabalho braçal. A gente sabe que os portugueses que chegaram aqui já tinham esse problemão, né, porque a ideologia católica, né, do sistema católico sempre foi contra o trabalho. Até hoje a Igreja Católica não reconheceu a importância da industrialização e do trabalho para o mundo, certo? E isso foi trazido para o Brasil, isso se reflete no Brasil até hoje, em Portugal até hoje, né, porque Portugal tem um problema gravíssimo, de, né, subdesenvolvimento total, né, um país que vive do turismo, que se não fosse o turismo em Portugal, você consegue imaginar, a situação seria muito pior, mas muito pior mesmo, certo? Já é ruim, seria muito pior. Um paísinho pequeno desse tamanho assim que as pessoas não trabalham, por causa dessa cultura, desse pensamento, dessa ideologia católica. O Brasil recebeu toda essa porcaria ideológica, foi jogada aqui. E olha só, o Brasil até hoje, né, a gente está discutindo aí a operação no Rio de Janeiro. Pense comigo, seja de forma assim, ó, bem simples, não faça esses podcasts aí que fico fazendo um monte de volta, querendo dar explicação complexa. Ai, o porquê? Não, vamos fazer 10 séries aqui para explicar por que que tem isso aí no Brasil do tráfico no Rio de Janeiro. Gente, vamos ser bem simples. Se o povo do Rio de Janeiro tivesse essa cultura do trabalho, não ia ter esse problema todo. Se as pessoas tivessem ocupadas num trabalho, numa coisa que servisse à sociedade, não ia ter todo esse problema. E vejam só, não é só os pobres, né, porque aí vai ter o pessoal da direita radical que vai dizer que os pobres são vagabundos, não é a elite do Brasil não trabalha, aí quem mais trabalha no Brasil é a classe média e os pobres sim, certo? Só que o que acontece? Tem esse problema, ó, de trabalhar com as mãos, certo? Eu vou tomar um gole aqui, e eu vou continuar explicando aqui, porque a ciência, né, de verdade, né, a esquerda adora falar em ciência. Ciência, viva a ciência, né? Isso aqui é ciência, tá? O que a ciência está dizendo é o seguinte, cara, se as pessoas não fazem trabalhos manuais, elas não desenvolvem o cérebro, e isso pode não, isso reflete no caráter das pessoas e cria uma sociedade de delinquentes. Olha só, o que mais pode gerar? Ó, desenvolvimento infantil, olha o Fel que aí fica falando das crianças. Ai, as crianças! Olha, desenvolvimento infantil e adolescência. Tá, ó. Déficit de atenção, atraso na linguagem,
Gente, a gente vê na internet as pessoas falando errado, escrevendo errado, fazendo tudo errado. Olha só, desorganização cognitiva. Ah, PT, olha o PT, olha aí o PT, olha a turma do PT. Desorganização cognitiva. O nosso ministro Haddad fala: a inflação é boa. Olha aí, ó. Problemas de motricidade fina e até disgrafia, dificuldade de escrever e tudo mais, né? Maior risco de transtorno de processamento sensorial. Isso é a ponta do iceberg, né? Eu vou chegar lá. Ó, o que isso pode causar de doenças para o nosso SUS? Viva o SUS! Viva o SUS! Né? Ó, aumento de risco de ansiedade generalizada, agitação mental, fadiga cognitiva, sensação de desconexão corporal. Olha só, o indivíduo vive na cabeça. Olha, olha só o que pode causar o ser humano não desenvolver um trabalho manual. Em longo prazo pode haver sintomas de despersonalização, né? Baixa tolerância à frustração. Claro, a pessoa não consegue desenvolver um trabalho e continuar, entende? Ela está sempre agitada, ansiosa, ela quer tudo rápido, ela quer ficar rica rápido, ela quer ficar tudo rápido, tem que ser rápido, senão a pessoa desiste, né? Vejam só, né? E a coisa vai piorando. Aumento de ansiedade generalizada, agitação mental e fadiga cognitiva, que eu já falei. Tá, ó, aqui implicações, ó, para o comportamento social, né? O PT adora a palavra social, a esquerda adora a palavra social. Mas olha só o que acontece quando a pessoa não consegue se integrar no sistema, né? Ó, atividades manuais, quando coletivas, estimulam a cooperação. O que é cooperação? Não é a cooperação da esquerda. Ai, nós somos as cooperações. Não, não é isso. Sabe o que é essa cooperação que ele está falando aqui? É assim, ó, tu andar na rua e tu ver um lixo no chão, tu juntar e botar na lixeira. Esse tipo de atitude aqui mental de cooperação, certo? Ó, empatia. Ah, empatia. O Brasil não tem empatia, né? Pô, é só ver, né? O que acontece aí toda semana, os absurdos, a violência gratuita que acontece no Brasil, né? Um país de baixíssima empatia, né? Paciência, claro, um ser humano perde completamente a paciência e comunicação não verbal. Ou seja, nós estamos falando aqui do empobrecimento social e emocional que é causado pelo fato da pessoa não trabalhar e não desenvolver habilidades avançadas com as mãos, certo? E está ligado também com a capacidade, né, que a capacidade de trabalhar o motor no cérebro vai ajudar a pessoa também a fazer leituras, né, a ler livros e tudo mais. Então, brasileiro é o povo que menos lê no mundo. Olha só, como uma coisa está conectada com a outra. Pense, o fato do brasileiro não trabalhar com as mãos e querer trabalhar em doutor e não sei o que, a puta que pariu, né, em escritório com ar-condicionado, essa velha história antiga, atrasada, que continua até hoje aqui, né, faz com que o povo também leia menos. Olha só. Possíveis distúrbios, ó. Agora eu vou chegar na parte boa aqui, ó. TDAH. Olha, todo mundo fala isso aí, né? Todo mundo fala isso aí. Eu tenho isso aí, eu tenho isso aí. Tá aí, ó. Tá aí por que você tem. Tá vendo só? Olha só. Redução de dopamina e controle executivo. Hiperatividade mental. Transtornos ansiosos. Depressão leve ou anedonia. Né? Perda de estímulos concretos, prazerosos, ou seja, a pessoa ela só tem estímulos curtos, ela não consegue ter um estímulo de longo prazo, certo? E aí tu eu vou chegar lá, você vai entender onde é que eu vou chegar, né? Distúrbios de coordenação e desordem de integração sensorial, hipersensibilidade e apatia. Então, aonde que eu quero chegar é o seguinte, vou tomar mais um gole aqui. Onde que eu quero chegar é o seguinte, todo esse desastre de colonização portuguesa no Brasil, todo esse desastre, eu já coloco esses espanhóis também aqui no resto da América, que deu o mesmo problema, né? Todo esse desastre dessa ideologia, desse pensamento deles anti-trabalho, porque eles viviam para a igrejinha, né? A igreja católica, tudo em torno da religião da igreja católica. Esse desastre cultural que eles trouxeram para cá, deu todo esse problema que a gente está vivendo no Brasil, no Rio de Janeiro, tudo isso aí. Por quê? Questão cultural do trabalho, né? E a esquerda aprendeu a atacar isso aí. Qual é o, né? Vamos pensar assim, ó, todo mundo precisa sobreviver. Eu vou trazer para você uma linha de raciocínio bem clara agora. Você vai entender
Aonde que o fato do brasileiro e os outros povos aqui não trabalharem em trabalhos manuais avançados, hã, 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 o que que isso vai responder, vai dar resposta, né, para os problemas que a gente está vivendo. Então olha só, presta atenção, todo mundo precisa sobreviver. A partir do momento que a pessoa sai na rua, pela primeira vez, sei lá, com 18, 19 anos, saiu da casa da família, "eu vou procurar um emprego", no momento que a pessoa sai de casa para procurar um emprego no Brasil, ela vai para a rua e ela dá de cara com pessoas que não estão trabalhando num serviço manual avançado, que entrega um produto que todo mundo precisa, um produto que todo mundo quer, um produto que todo mundo, hã, né, anseia ter, porque é o mercado, né. O que acontece é que essa pessoa, ela vai estar sendo inserida num ambiente onde isso aqui, a lábia a conversa é o que vai fazer ela se manter no serviço. Não é nem a qualidade do trabalho dela, mas é isso aí, entende? A capacidade dela de se comunicar com os outros, certo? E dizer o que eles querem ouvir, entende? Para a pessoa não perder o emprego dela, né? Ou seja, olha só a situação, ou seja, a gente está tirando desse peso as habilidades pessoais, o desenvolvimento pessoal, nós estamos colocando aqui, não é uma habilidade social, mas sim uma adaptação a um sistema que não produz nada, nada que tenha relevância para os outros. Então ele está inserido naquele ambiente, ele vai trabalhar numa loja, no supermercado, uma coisa, ele percebe que as pessoas que estão no alto escalão não tocam em nada. Ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe nada, eu preciso de uma coisa, eu contrato alguém para chamar. Ou seja, é aquela velha elite, né, que eu já falei, eu acho que eu falei em outro vídeo aqui. Não me lembro se eu falei, depois eu falo sobre esse assunto. É aquela velha elite antiga que não toca em nada, que não faz nada, que não sei o quê, porque eles querem imitar os burgueses, só que eles não são burgueses. Eles são uma elite que cresceu com a ajuda do governo, certo? Eles são uma elite que cresceu com a ajuda do Estado, certo? Então eles querem, né, pensar assim: "Não, o burguês lá não faz nada". Não, o burguês ele fez primeiro para depois ele chegar lá. Esse pessoal não fez nada, entende? A não ser beneficiado pelo sistema corrupto. Então, esse é o problema aí esse jovem que vai lá vai ver que essa elite não faz nada. Aí ele vai pensar que o normal é assim, é não saber nada, é não fazer nada, não sei o quê. É só tirar vantagem dentro do sistema, se infiltrando, né, vamos dizer assim, através de uma lábia que não é, comunicação social ou habilidade comunicativa. Só a esquerda considera, né, a lábia mentirosa e a enganadora, essa coisa de se ajoelhar para o outro e se abaixar a cabeça, a esquerda considera isso habilidade social. Que lindos, né, que lindos, né, mentir, você entende? A capacidade da pessoa mentir, enganar e passar a perna nos outros e tirar vantagem dos outros e fazer com que os outros sejam, colocados no sentido errado para eles se darem mal, a esquerda considera isso habilidade social, né, o que é o quê? Psicopatia, doença mental. Então por isso que eu coloquei esse título, que a pessoa quando ela não trabalha num serviço, numa coisa que tenha valor para a sociedade, se está construindo um doente mental, um psicopata, um sociopata, né. A gente vê o problema lá do Rio de Janeiro, por exemplo, aquele pessoal lá que invadiu as favelas, né, o que que eles são? Né, esses traficantes aí, que lá nos anos 70 tomaram as favelas do Rio de Janeiro, né, e deixou a população com um fuzil na cabeça. E qualquer coisa ele se desagradar ou se ferir os sentimentos dele, ele pega e mata lá um morador lá, não tá nem aí. O que que é isso? Isso é a criação de um psicopata. E quem é que criou o psicopata? A cultura e o Estado brasileiro criaram esse psicopata. Então, Lula, aquele pessoal lá que tá lá eles são teus filhos mesmo, viu? Ele falou que são os meninos dele, né? Que os traficantes são meninos dele, são mesmo, são psicopatas criados pela ideologia do PT, pela ideologia do Estado brasileiro, pela ideologia da Constituição de 88, pela ideologia católica que os portugueses trouxeram para o Brasil. Essa é a verdade. É triste ter que falar isso. É duro ter que falar isso aí, mas é a grande verdade. Porque se tivesse uma fábrica no meio da favela, não teria isso.
os próprios moradores iriam se revoltar. Porque quando a pessoa é integrada ao sistema, e é por isso que a esquerda e esses nacionalistas mentirosos continuam a mentir aí soltos na internet, quando a pessoa é integrada ao sistema, ela vai defender o sistema, tá entendendo? E quando eu falo sistema, eu tô falando do sistema do trabalho, porque, cara, no Brasil o trabalho não funciona. A gente não consegue, os caras querem fazer uma revolução comunista no Brasil, só que o trabalho não funciona ainda aqui. O comércio vai fazer uma revolução comunista e o trabalho ainda não funciona, seu idiota. Primeiro as pessoas teriam que colocar a ideologia do trabalho na mente delas, e elas entenderem que aquilo ali é o que vai fazer diferença na vida delas, porque elas estão participando de um mercado, porque elas estão servindo ao mercado que há interesse. Para depois o seu malandrinho comunista da lhama lá da capivara, para depois você querer fazer uma... Foi assim na Alemanha, seu idiota, você é um analfabeto, tá? Seu ignorante que repete bobagem que os professores de universidade falam. E os professores de universidade não entendem nada de comunismo. Não entendem... Aliás, como eu já falei em outros vídeos aqui, a esquerda não entende nada de comunismo. Eles querem fazer uma revolução comunista sem trabalho. Não existe isso aí. Tá? Então, primeiro a gente teria que chegar nesse ponto, que a gente não chegou ainda, a gente está muito longe disso aí, para depois fazer uma revolução comunista, tá, o espertinho da capivara. Só engana os bobos desavisados lá, os esquerdistas sonhador. O esquerdista sonhador que sonha com a revolução que nunca vai acontecer. E se um dia ela acontecer, não vai ser o comunismo, vai ser outra coisa. Vai ser a velha ditadura. Então, gente, eu quero concluir aqui, fazer um resumo no final. Eu sempre gosto de fazer esse resumo para a gente entender de forma mais simplificada. Então, o que acontece? A pessoa precisa sobreviver, ela sai de casa para trabalhar, ela dá de cara com trabalhos subqualificados e com uma elite que não faz nada. Essa elite está dando exemplo para o pobre que ele não tem que fazer nada também, que ele tem que ser malandro, que ele tem que ser esperto, que ele tem que buscar uma forma malandra e corrupta de crescer, para enriquecer, entende? Porque o próprio rico não sabe fazer nada, então quem não sabe fazer nada não é nada, entende? E se ele não é nada, ele é rico, então como é que ele é rico? Tá entendendo? Essa é a escola do crime, a ideologia do crime, certo? O topo do Brasil está ensinando a base a ser bandido. Porque na vida, gente, tudo é exemplo. É só você ver que um pai e uma mãe dão mau exemplo para os filhos, isso vai impactar, é verdade, né? Nesse caso, eu aconselharia os filhos não seguir o que os pais falam, em 99,99%, porque eles estão errados, certo? Então, veja só a construção do delinquente, do psicopata brasileiro. Vai ser essa pessoa que vai sair, vai para um trabalho, vai ver que o trabalho não é valorizado, o que é valorizado é mentira, é a manipulação, sabe? A enganação social, o poder, entende? Aí você vai trabalhar, eu já te dou uma dica, você vai trabalhar, cara, se filia um partido. Se filia um partido para te ver se o teu chefe já não vai te olhar de uma forma diferente. Se filia, vira líder de um sindicato para te ver se o teu chefe não vai se tratar diferente e ele vai te fazer subir na empresa dele. Porque esse é um sistema de gente louca, é um sistema de gente débil mental. Não é um sistema de gente normal e é o sistema do Brasil, certo? Porque o sistema de gente normal seria o sistema do trabalho. Só que o Brasil não é assim. Entende? Aí, olha só, aí aquele doente mental que está sendo construído, né? Ele vê que o trabalho não tem valor nenhum no Brasil. Aí o que acontece? Ele acaba chegando na política. Na política, aí ele vai crescer dentro da empresa. Tá entendendo como é que funciona? Por fazer parte da política, o chefe dele vai fazer ele subir. Por quê? Porque o chefe dele sabe que a empresa dele também precisa de ter boas relações com os políticos, né? Entende? Olha só para te ver o tamanho da encrenca que é o Brasil e quem é que vai resolver isso, não é mesmo? Aí nós temos uma fábrica de psicopata, porque esse cara aí, a partir do momento que ele sobe na empresa, daqui a pouco ele vai querer ser candidato a vereador. Olha só a fábrica de doente mental.
E aí quando esse cara chegar lá, ele vai pensar assim: "Eu vou roubar tudo mesmo, porque assim o sistema acabou". Aí se parabéns, ó, tá, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Parabéns Brasil, lindo, né, lindo, maravilhoso, né. E quem não tem acesso a isso, os louquinhos que não são criados nesse sistema aí, são aqueles que viram traficantes no Rio de Janeiro, são aqueles que vira quadrilha de roubo de carga, quadrilha de cigarro falsificado, quadrilha de descaminho, sei lá o que lá, máfia do reboque, sei lá, tudo que tiver. É isso aí. É assim que o Brasil se tornou um país tão delinquente por falta do quê? De trabalho, porque as pessoas têm isso aqui na mão, ó, elas têm o celular na mão, só que elas estão idiotas que elas não perceberam que se todo mundo precisa disso aqui, então isso aqui tem mais importância do que qualquer outra coisa. Se isso aqui tem mais relevância do que qualquer outra coisa, o que que impede as pessoas de não produzirem isso aqui? É a ideologia, basicamente é isso, é a ideologia do Brasil. Essa ideologia cagada que foi trazida e continua sendo desenvolvida aqui pelos doutores do Brasil, das universidades. Não, a gente tem que aprofundar nessa lama aí, vamos se afundar nessa lama aí. Trabalho não, trabalho não, trabalho não, não, vamos se afundar nessa lama. A gente tem que se afundar na lama, né? Não, eu só recebo. Olha aí, ó. Eu só recebo as coisas, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse celular, ó. Eu recebi ele, eu não preciso saber como ele funciona. Por que que eu vou saber como é que ele foi feito? O que que é isso aqui? Eu não quero saber. Isso aqui é vidro, isso aqui eu não quero saber de nada. Assim é a elite do Brasil, assim é o povo do Brasil, assim são os políticos e o Brasil caminha para sua destruição total. Não sei quando vai ser, uma hora vai ser, né? Uma hora vai ser. Mas é isso. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu acho que esse vídeo foi importante, porque o assunto de doença mental no Brasil é gravíssimo, certo? E está cada vez pior, porque a gente vê no noticiário as pessoas violentas, atacando de graça as pessoas na rua, e a coisa é grave, grave, gravíssimo. Então, gostou? Se inscreve no canal aqui de Geopolítica, eu estou falando sobre assuntos que são relacionados à geopolítica, certo? Tem tudo a ver, porque como é que a gente vai entender a política mundial sem entender como é que funciona a cultura dos povos? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa um comentário aqui embaixo se você quiser. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!